Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Feche seus olhos aí, queridão. Continua colocando a sua vida na presença do Senhor e fala com Ele assim aí na sua intimidade com Ele. Fala: Deus, fala comigo. Deus, o Senhor já tem falado, o Senhor já tem ministrado, mas fala comigo. Pai amado, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui carentes, ó Deus, desesperados, precisando da voz do Teu Espírito na nossa vida. Pai, nós Te louvamos por essa ceia maravilhosa. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, onde o Senhor ali pagou o preço pelo nosso pecado e nos dando a liberdade. Nós somos livres em Jesus, aleluias, 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 Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluias, ó Deus, porque nós podemos ter essa liberdade para entrar na Tua presença. E eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem feito algo sobrenatural e o Senhor vai continuar fazendo coisas sobrenaturais. Nós nos abrimos ao Senhor, queremos receber, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado, ó Deus, para nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você está na bênção? Glória a Deus. Hoje eu posso dizer que eu estou na bênção, meu irmão. Eu estive na bênção, mas essa semana, de segunda a quinta-feira, eu estive diretamente do trono, meu irmão. Você sabe o que é isso? Da cama para o trono, do trono para a cama. Você já ouviu falar naquele piriri? Piriri, meu irmão, piriri pororó. Foi isso aí que aconteceu comigo de segunda. No domingo, depois do almoço, eu já falei: misericórdia, Senhor. E, meu irmão, só a graça do Senhor, para você não poder sair de casa, porque se você sair, você estiver longe do trono, você ia passar vergonha. Então eu falei: Deus, deixa eu ficar aqui perto do trono. E aí eu ficava no trono, irmão, e tomei soro, e uma bênção. Mas aí o pastor Ronaldo, numa dessas orações ministrando na minha vida, ele falou: William, Deus queria que você parasse, Deus queria que você estivesse só lá na presença dele. Eu falei: amém, papai, é desse jeito. E uma honra estar aqui com vocês, essa igreja linda e maravilhosa. Olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para esse irmão. Irmão, olha, o povo mais lindo da face da terra está aqui, meu irmão. Olha, se você é o maridão ou esposa, meu irmão, deposita na vida dela agora, fala: meu irmão, minha querida, você está muito linda, né? Minha mulher mais linda do mundo, né? Agora você está do lado do marmanjão, seu irmão, você fala assim: olha um príncipe aí, ó. Olha um príncipe maravilhoso. Olha aí, só tem príncipe e princesa nessa igreja aqui, amém? Querido, eu vou abrir meu coração. Eu tenho dois grandes desafios que eu persigo isso. Nós temos vários desafios. E Mateus 28 disse, Jesus disse: ide fazer discípulos. E eu entendo que nós precisamos fazer discípulos do outro lado da mesa e do outro lado do mundo. Não adianta apenas eu fazer discípulo do outro lado do mundo e não fazer discípulo em casa. Então eu vejo que o meu maior desafio é fazer discípulos em casa. E é em casa que as irmãs conhecem os maridos muito bem, né, irmãs? Lá em casa que os maridos muitas vezes são santos na igreja, mas em casa não é muito bem santo. Mas o meu desafio, o nosso desafio é em casa. Então o meu desafio que a minha casa, a palavra do Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Esse é o meu desafio. Eu quero que meu filho, a minha filha, a minha esposa e eu, nós amemos o Senhor acima de todas as coisas. Esse é um grande desafio que eu tenho. E talvez é o desafio de todos nós aqui. E um segundo outro grande desafio que eu persigo, que eu quero, essa é a minha oração, e eu busco, eu quero encontrar em Deus, é aprofundar a minha vida de oração. Eu sei, meu irmão, que talvez esses últimos anos foram os anos que eu mais orei, mas eu não estou satisfeito. Eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ter mais experiência com Deus, eu quero conhecer mais do secreto, do lugar onde Deus já tem separado para falar comigo. Então eu quero mais de Deus. E você veio aqui nessa noite, meu querido, porque Deus quer restaurar a comunhão dele com a sua igreja, através da oração. E o tema dessa mensagem nessa noite é:
são os tesouros da oração. Eu fiquei em muita dúvida. Eu fiquei em dúvida se o tema seria os tesouros da oração. Eu fiquei em dúvida se seriam os tesouros de uma vida de oração profunda. Eu fiquei em dúvida se seria tesouros do lugar secreto. E eu busquei em Deus, e Deus falou assim: você escolhe. Eu falei: amém, Senhor. Então vamos ficar com tesouros da oração. E, querido, muitas vezes você assiste um filme, um documentário, de pessoas que gastam fortunas atrás de tesouros. Você sabe que muitos piratas correram aí na Idade Média atrás de tesouros, e tesouros são perdidos em vários oceanos, e pessoas saem até hoje atrás de tesouros. Meu querido, presta atenção no que eu vou te dizer. O maior tesouro da sua vida se chama Jesus Cristo. Esse é o tesouro, meu irmão. Quem tem Jesus tem tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, e ponto final. Esse é o maior tesouro, meu irmão. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter dinheiro, pode ter posse, pode ter poder, mas se não tem Jesus não tem nada. E esse Jesus, meu querido, ele deu prova desse amor, desse maior tesouro, morrendo na cruz por nós, derramando o sangue dele por nós. Esse é o maior tesouro, o tesouro do Cordeiro Santo de Deus, que morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, e deu esse tesouro para você, de graça, pela graça. É muito amor desse Jesus maravilhoso. E Ele deu a salvação. E quando você tem um encontro com Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, esse Jesus, Ele quer se relacionar com você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quer ter um relacionamento com seus filhos. E querido, depois da salvação, talvez o maior tesouro que nós podemos ter é nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, a oração, aquele momento que você pode, meu querido, entrar na sala do trono do teu Deus e sentir a vontade no colo do teu Pai, falar com Ele. Então por isso nessa noite nós queremos aprender da palavra do Senhor, tesouros que você pode extrair para a sua vida através da oração, de uma vida profunda de oração. E queridão, presta atenção no que eu vou dizer para você. As maiores vitórias que nós teremos nas nossas vidas são de joelhos, é através da oração. Talvez você entrou aqui nessa noite e você já foi um homem ou mulher de muita oração, já orou bastante, mas talvez a luta, os problemas, como o Fogaça ministrou aqui, foram te esfriando. E Deus nessa noite quer aquecer seu coração novamente, te levar para a sala do trono. Eu sei que tem muita gente que é bom de geografia aqui, né? Eu tenho 47 anos, irmão, faz a conta aí. Eu tenho 47 anos, você que é bom de geografia já aí, faz a conta. Eu tenho 47 anos, aproximadamente quando eu tinha uns 7 anos de idade. Foi uma das primeiras vezes que eu fui para Minas Gerais. Tem mineiro aqui nessa noite? Aqui, mineiro? Levanta a mão, vamos lá, um mineiro, tem mais mineiros aqui. Olha aí, pastor Gilson, nosso pastor presidente mineiro. No culto das 10 tinha bastante mineiro aqui também. Então, uma das primeiras vezes que eu fui em Minas Gerais, meu pai era caminhoneiro, então eu conheci praticamente o Brasil inteiro viajando com meu pai. E quando eu fui em Minas Gerais, uma das primeiras vezes, se eu não me engano, a cidade chama Ipatinga, eu não tenho certeza, eu fiquei em dúvida no primeiro culto, mas eu acho que é Ipatinga, se não for, é naquela região. Meu pai ia carregar uma carga, ia transportar uma carga de Minas Gerais para São Paulo. E quando nós fomos se aproximando daquela cidade, que eu acho que é Ipatinga, tem uma siderúrgica, uma fábrica muito grande lá, e naquela fábrica tem uma fornalha, tem uma caldeira, e fica aquele fogo, aquela fumaça que fica fumegante durante 24 horas. Eu, com uma criança de aproximadamente 7 anos de idade, quando eu vi aquilo ali, eu falei: pai, o que é aquilo? Caiu um avião, que estourou uma bomba, olha aquela fumaça. Ele falou: calma, meu filho, fica tranquilo. Ali é a fábrica, é a indústria que nós vamos carregar o caminhão. Eu falei: nós vamos lá naquele fogo. Ele falou: nós vamos lá naquele fogo. Mas pai, o senhor não tem juízo? Nós vamos. Não, fica tranquilo. Irmão, quando nós fomos entrando naquela fábrica enorme, e eu fui olhando para pela caldeira, aquela fumaça saindo, aquele fogo, e eu fiquei assim, meio bobo, olhando para cima. Eu falei: meu Deus, que isso? E aí, irmão, eu sempre fui muito curioso, né? Aí, quando estava carregando o caminhão, eu dei um jeito de ir lá perto, assim, cutuquei um funcionário lá da empresa, falei: ô moço, que é isso aí, esse fogo que não apaga? Sempre aí, fumegante.
Aí, meu irmão, eu era uma criança de 7 anos e ele me explicou como uma criança. E ele falou, olha, isso aí é uma caldeira. E esse fogo nunca pode apagar. Se esse fogo acabar ou apagar, vai quebrar toda a fábrica. Então esse fogo não se apaga. Eu fiquei, poxa, é verdade. Esse fogo nunca apaga. Falei, puxa, que interessante. Irmãos, isso eu tinha 7 anos de idade. O ano passado, no meu tempo a sós com Deus, você que não sabe que nós usamos uma sigla aqui na igreja, que é TSD, para facilitar o entendimento, que é tempo a sós com Deus. No meu TSD, o ano passado, Deus me trouxe à memória a imagem daquela caldeira, daquela fornalha. E Deus falou assim, você lembra aquela vez que você foi em Minas Gerais, que você viu aquela caldeira? Eu falei, puxa Deus, estou lembrado, é algo inesquecível. Você que é bom de geografia, Jair, faz quanto tempo? Eu tenho 47, eu tinha 7. Quantos anos atrás, irmãos? Quantos anos? 40 anos atrás Deus trouxe à memória aquela fornalha. E Ele começou a ministrar no meu coração. E começou a falar coisas, meu irmão, que eu fui para o joelho, eu fui para a presença de Deus. E Ele começou a falar assim, olha, assim a oração na vida do crente, ela não pode apagar. Assim a fornalha naquela fábrica é a oração na minha igreja, ela não pode apagar. A oração na nossa vida, meu irmão, é como um fogo que não pode apagar na nossa vida. Deus está chamando a sua igreja, meu irmão, para resgatar esse valor da oração. Jesus, meu irmão, quando ele começou o ministério dele, meu irmão, ele começou orando. Mateus capítulo 4, ele foi para o deserto jejuar e orar, ele começou o ministério dele orando. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou durante 12 horas. Jesus, você vê vários versículos dos evangelhos, a palavra de Deus diz o seguinte, e Jesus foi bem cedo à parte a orar. Jesus, meu irmão, ele levava muito a sério a oração. Jesus é o nosso modelo principal de oração. E ele terminou o ministério dele lá na cruz do Calvário, com pregos, coroa de espinhos, furado, traspassado, xingado, humilhado, traído. E lá na cruz ele termina o ministério dele orando, dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se o próprio Deus, Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, investia muito tempo e priorizava na oração, imagine eu, irmão, imagine nós, imagine, meu querido, se o próprio Deus entendia, se o próprio Deus Filho entendia que ele precisava priorizar a vida de oração, imagine nós. Eu fico imaginando, quando Jesus saía à parte, bem cedo para orar, e a palavra em Hebreus diz que ele clamava ao Pai. Eu fico imaginando a conversa de Jesus com Deus Pai, e num dos momentos eu fico imaginando assim, Deus falando para Jesus, Deus Pai falando para o Deus Filho, filho, hoje você vai conhecer aquela mulher que eu já tinha te falado, aquela mulher que há 12 anos tem fluxo de sangue, hoje eu vou curar ela, amém, Pai? Nós vamos curar ela então ela vai tocar nas tuas vestes, filho, e quando ela tocar nas suas vestes, vai sair virtude, amém, Pai? É hoje, eis-me aqui. Eu fico imaginando no outro dia, Deus Pai falando, olha, hoje você vai curar aquele cego que fica gritando lá, todo dia, fica gritando, pedindo ajuda, querido, Jesus tinha prazer de ir para o colo do Pai, Jesus tinha prazer de passar tempo na presença do Senhor. Eu estava numa das reuniões do Veredas, e lá na reunião do Veredas, no grupo, o Jair sabe muito bem aquele momento, onde os facilitadores ali abrem o coração, e tem aquele momento de intercessão. Ali eu aprendi uma das maiores lições da minha vida, e eu quero te ensinar, porque eu aprendi, foi muita bênção na minha vida. Ali naquela reunião do Veredas, o meu primo Arão Salgado, que é um dos coordenadores do Veredas, coordenador da Rede do Amor também, que caminha comigo já, nós caminhamos juntos em células há mais de 17 anos. E ali naquela reunião do Veredas eu aprendi uma lição, meu querido, que eu quero te ensinar. Eu não sei o horário que você levanta
Talvez você levanta aí 4, 5, 6, 7 da manhã, 8, outros 9, não importa o horário que você levante. Mas na hora que você levantar, que toque o seu despertador, seu celular, a primeira coisa, meu querido, que eu quero te ensinar, você vai abrir os seus olhos e você vai escorregar na tua cama. Não faça nada antes de você ir para a presença do Pai. Jesus, antes de estar em pé diante dos homens, Jesus ficava de joelhos diante do Pai. Então, meu querido, às vezes você vai estar com aquela vontade desesperada para ir no banheiro, mas segura um pouquinho e invista tempo ali. Derrame o seu coração ali na presença do Senhor. Derrame ali seu coração ali, coloque a sua vida ali na presença do Senhor. Querido, aprenda uma coisa. De joelhos é o lugar mais alto que você vai chegar na sua vida. Não é a presidência do país, o governo do Mato Grosso do Sul, ou você ser o CEO da maior empresa da face da terra. Ninguém vai chegar no lugar mais alto do que aos pés do Senhor Jesus. Esse é o lugar mais alto que você vai chegar na vida. Eu quero desafiar você, a partir de amanhã, abrir os teus olhos, escorrega de joelhos, meu querido. Vá lá para a presença do teu Pai. Coloque a sua vida, coloque sua agenda, coloque sua necessidade, coloque tudo que você vai viver, sua família, meu querido. E só saia da presença do Senhor, querido, quando Ele te tocar. E Ele vai te tocar, em nome de Jesus. Amém? Você trouxe a sua Bíblia aí, meu querido? Abra lá a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 11. É a chamada oração do Pai Nosso. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Querido, aqui nesse versículo, os discípulos fazem um pedido para Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando, em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Para aí um pouquinho. Querido, por que os discípulos não pediram para Jesus? Jesus, nos ensina a curar. Nos ensina a fazer milagres, nos ensina a pregar, nos ensina, Senhor, a atender as multidões. Meu querido, aquela marca na vida de Jesus era algo tão forte, que a coisa que eles pediram para aprender foi: Senhor, ensina-nos a orar. Porque é algo maravilhoso, quando o discípulo aprende a orar como o seu mestre. E nessa noite, meu querido, nós queremos aprender esses tesouros que Jesus ensinou aos seus discípulos e está nos ensinando até hoje. Tesouros, meu irmão, de uma vida de oração. Tesouros, meu irmão, que você pode extrair da sua oração. E muitas vezes eu respeito, com todo carinho, algumas igrejas, denominações, religiões que fazem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Amém, irmão. Mas esse não foi o objetivo de Jesus, de que nós fizéssemos uma oração repetida. Você pode até fazer a oração do Pai Nosso, e não é pecado. O pastor Marcos nos velórios sempre faz a oração do Pai Nosso, é grande bênção, mas a nossa oração não se resume em algo repetido. Ele quis nos dar nesse ensinamento tesouros para você aplicar na sua vida de oração, princípios que você vai aplicar na sua vida de oração. Eu sei que a oração começa com o, mas nós vamos aprender nessa noite os 3 Is da oração. O primeiro I, meu irmão, é o I da intimidade. Você pode falar comigo? Intimidade. O primeiro tesouro que Jesus está querendo nos ensinar através da oração é a intimidade. E você vai encontrar isso, meu querido, no versículo 2. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam, presta atenção na palavra, Pai. Você pode falar comigo assim devagarzinho? Pai. Queridão, Jesus, quando ele citou essa palavra, a palavra original aqui é Abba, é no aramaico, que quer dizer paizinho. Querido, presta atenção nisso. Deus está falando: olha, quando você orar, quando você entrar na presença do Senhor, você começa a sua oração
fazendo um convite ao seu paizinho. Querido, eu, como presidente, atual presidente aqui da Convenção Batista do nosso estado, eu vou em muitas igrejas, e eu respeito pessoas que oram assim, excelentíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, amém, irmão, glória a Deus, reverendíssimo Senhor, querido, amém, mas eu fico, irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que começa a oração dele, e ele já começa assim, papaizinho querido, paizinho. Aí, irmão, aí eu falo, esse cara tem intimidade. Esse irmão tem intimidade. Ele conhece o paizinho. E o que Jesus está dizendo aqui? Para quando nós começarmos a orar e dissermos, Abba, paizinho. Deus está falando conosco assim, ei, eu quero ter relacionamento com você. Eu quero ser teu pai. Você não é bastardo. Você é meu filho. E Deus está dizendo, olha, eu sou teu pai, papai. E no capítulo, Mateus, capítulo 6, versículo 6, no mesmo texto correlato, é lá no livro de Mateus falando do mesmo texto, Jesus ensina mais, de uma maneira mais enfática, mas quando você orar, vá para o seu quarto. O que isso significa? Privacidade. Jesus quer ter um tempo, Deus quer ter um tempo a sós com você, por isso nós utilizamos a sigla TSD, tempo a sós com Deus. Vá para o seu quarto. Aí você fala assim, William, eu não tenho um quarto só para mim, eu divido meu quarto com meu irmão, eu divido meu quarto com fulano, ciclano. Irmão, o pastor Jean, ele não está hoje aqui, está pregando numa outra igreja, mas ele fez uma paráfrase desse texto, onde ele fala assim, mas quando você orar, vai para o seu carro. Então ele vai lá para o carro dele, fecha a porta, e ora lá para não acordar os vizinhos dele, porque ele ora alto assim, meu irmão, e nem acordar toda a vizinhança. Então ele lá, fecha a porta do carro dele e começa a buscar Deus. Aí você fala assim, William, eu também não tenho carro ainda, irmão, mas quem sabe Deus vai te dar um carro um dia. Mas meu querido, vá para um lugar, vai para debaixo da árvore. Vá, meu querido, para um lugar onde você possa ter privacidade com Deus. Deus quer se relacionar com você através da oração. Quando ele fala assim, vai para o seu quarto, fecha a porta. Querido, ei, igreja, entenda isso. Quando Jesus fala assim, olha, fecha a tua porta, porque ele vai abrir a porta do céu para você em nome de Jesus. Fecha a porta aqui do mundo e vai abrir a porta, meu irmão, da intimidade para você entrar na presença dele. Isso é sensacional. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo com a nossa vida, meu irmão, e não estamos investindo tempo na vida de oração. As maiores vitórias, como eu já falei aqui, querido, você vai conquistar, são de joelhos, é ali buscando o Senhor, na intimidade do seu quarto, buscando o teu paizinho. A palavra de Deus diz, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Presta atenção, olha o resultado. Então seu pai que vê você no secreto, te recompensará. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que quer, Ele quer, meu irmão, Ele quer se relacionar com você de uma maneira íntima. Ele quer te chamar de filhinho. E no nosso TSD, meu irmão, na nossa intimidade, é onde nós tiramos as nossas máscaras. É lá quando você e Deus ali, não adianta enrolar Deus, meu irmão. Querido, fazer aquela oração. Então, Senhor amado, nosso paizinho querido, então. E aquele pecado? E o jeito que você tratou sua esposa hoje na hora do almoço? E o jeito que você está tratando os seus filhos? Você tem que chegar lá, meu queridão. Oração é para isso. Oração é para você abrir o coração e falar assim, pai, pequei. Olha, falei de uma maneira tão grossa com a minha esposa hoje. Olha, provoquei a ira dos meus filhos. Olha, Deus, gastei o domingo inteiro na frente da televisão, aí eu só me pego aqui à noite, falando que eu tenho que investir na minha vida de oração. Eu gastei talvez 6, 7 horas nesse domingo na frente da TV. Me perdoa. Me perdoa. Querido, TSD para isso. Lugar secreto, para você rasgar seu coração diante do Senhor,
para você abrir a sua alma, derramar aquilo que está lá dentro. Você está chateado com alguém, às vezes você está até chateado com Deus. Você fala: Deus, estou chateado com o Senhor, me perdoa, mas estou chateado com o Senhor. É ali, meu irmão, o lugar nós vamos rasgar e tirar as máscaras. Faz quanto tempo que a gente não faz isso, hein, querido? E nós fazemos aquela oração enlatada, né? Uma vez um pastor gravou as orações dele e começou a ouvir as orações. Ele falou assim: meu Deus, me perdoa que toda a minha oração é igualzinho, não muda nada. Eu fico imaginando Deus, né? Põe no rec lá no play, já ouvi essa oração. Ele vai falar sempre as mesmas coisas. Então, querido, intimidade é para isso. Ei, depois da salvação, presta atenção nisso. Seu nome está escrito no livro da vida. Depois da salvação, a melhor coisa que tem aqui na face da terra é você ter intimidade com teu Pai. Porque lá no céu, meu irmão, desculpa a franqueza, tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de adorar a Deus, não gosta de orar. Vai fazer o que no céu? Se no céu tu vai louvar a Deus, você vai ouvir o teu Pai. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, irmão. O Espírito Santo está mexendo no nosso coração nessa noite, para voltarmos a essa intimidade. Para você entrar lá no seu quarto, meu queridão, fechar a porta e falar assim, e não precisa ter forma não, meu irmão, você pode orar de joelhos, e ninguém aguenta ficar mais de meia hora de joelhos. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, irmão. Depois que eu termino de oração com os meus filhos e a Tânia, e eu fico lá deitado, e aí, meu irmão, não estou de joelhos, estou falando com Deus ali, aí eu pego no sono, falando com o papai. Eu fico imaginando quando eu era criança, e quantas vezes eu dormi, meu pai falando, contando história, minha mãe contando história, e eu dormi e acordei no outro dia. E assim, querido, você vai dormir à noite falando com Deus, você levanta de manhã falando com Deus, você vai pegar o seu carro para trabalhar, continua. Intimidade com Deus. Querido, Deus quer estar assim, ó, com você. Ele quer estar assim do seu ladinho ali. Vou contar uma experiência para você, já faz um bom tempo, mas Deus pediu para mim contar essa experiência, porque muitas vezes fala assim, mas não dá para estar conectado com Deus toda hora, né? Às vezes lá no trabalho, irmão, tem hora que às vezes até esquece, mas quando você lembrou, volta a ter comunhão com Deus. Vai fazer alguma atividade no trabalho, coloca, Deus me capacita a fazer isso aqui. Vai atender um cliente, Juari, antes de entrar lá na loja que você vai fazer a venda, Senhor, me capacita agora, que eu seja benção na vida desse cliente. Querido, é essa intimidade que tem que sair do ambiente aqui do culto e ir para o seu dia a dia. Eu estava voltando de Fátima do Sul para Campo Grande. Eu tinha um Ninho 1.0, sem ar-condicionado naquela época, irmão. Calorão lá, vidrão aberto, né? Calorão, e vindo naquele Uninho, né? Pneu fininho, irmão, né? Aquele Uno, aqueles primeiros Unos que tinham pneu fino. E aí, eu sempre costumava andar na faixa de 100 e 110 por hora. Estou lá voltando para Campo Grande. E aí, queridão, o Espírito Santo, lá perto de Ayanduí, vai lá no meu coração e fala assim, William, anda 80. Irmão, para mim andar 80 é um desafio. Não é fácil. Eu falei, amém, papai. Tirei o pé do acelerador, o carro caiu para 80. Meu irmão, adolescente, estava atrás. Falei assim, aí, ficou velho, andando 80 por hora. Ê, velhão. Eu falei, não, você sabe que eu não gosto de andar 80. Mas Deus pediu para eu andar 80. Aí ele, que Deus pediu isso nada, você está enrolando. Eu falei, rapaz, ele não era crente naquela época. E ele começou a tirar sarro. Alguns, talvez um minuto depois, nem isso. Nós, chegando em Ayanduí, tem uma curva à direita. E naquela época a estrada é bem mais estreitinha do que é hoje. O acostamento naquela época, meu irmão, era praticamente um buraco. E era um desnível. E aí, meu irmão, quando eu apontei na curva, 6 horas da tarde, aquele horário que você não enxerga quase nada, com a luz ligada você não enxerga nada, uma carreta ultrapassando a outra na curva, mais ou menos na distância daqui, lá na porta.
E aí, irmão, eu não tinha tanta experiência de estrada naquela época. Querido, o Espírito Santo, ele está sempre querendo falar conosco, irmão. Naquela fração de segundo, o Espírito Santo falou assim para mim: coloque 2 rodas da direita no acostamento e mantenha 2 rodas. Olha a orientação clara, meu irmão, precisa, de um profissional assim que eu nunca tinha visto. 2 rodas no acostamento, 2 rodas na faixa. Isso, eu só fiz isso, meu irmão. Joguei 2 rodas para o acostamento, mantive as 2 rodas ali na faixa, naquela faixa branca. Aí o caminhão da esquerda puxou um pouquinho, a outra carreta puxou um pouquinho. Querido, aquele terror, aquelas 2 carretas vindo em direção assim, aquela luta. Querido, a carreta passou assim a centímetros do nosso carro. Aí meu irmão virou para mim e falou assim: rapaz, Deus fala mesmo, hein? Porque se eu tivesse vindo a 100, meu irmão, ia dar de frente com a carreta. Não ia jamais conseguir fazer aquele movimento de jogar o carro para o acostamento e manter 2 rodas. Porque se eu jogasse direto no acostamento, o carro ia capotar. Porque o acostamento era muito ruim naquela época. Então o Espírito Santo, meu querido, quer falar contigo. É no nosso TSD, meu irmão, que Deus quer se relacionar com você. É no seu TSD, meu irmão, que Deus quer revelar os segredos dele para o seu coração. Ele mostrar, talvez, meu irmão, estratégias para você de como tratar dentro de casa. Querido, quantas vezes em casa, assim, dá uma vontade, né, meu irmão? Tem aquele sangue espanhol que eu tenho, né, português, de querer falar algo mais duro. O Espírito Santo, fica quieto, deixa tua mulher falar. Aí, toda vez que eu falo isso, tem um Fala Jeová, né? Mas quantas vezes, irmão? Quantas vezes? Fica quieto, fica quieto. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Querido, crente sem intimidade é igual carro sem gasolina, não vai para lugar nenhum. Você precisa ter intimidade com Deus, investir nisso, essa é a razão da sua vida. Relaciona, é o teu Deus que você vai passar toda a eternidade ao lado dele, então começa agora. Você vai ter intimidade com Deus lá no céu, começa agora, hoje, aqui, na sua vida. O segundo tesouro que nós aprendemos na oração é a intercessão. Você pode repetir comigo? Intercessão. Deus chama a sua igreja para ser intercessora. O versículo, meu irmão, o capítulo 11, versículo 3 diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Por que Jesus não falou assim? Orem assim: Senhor, dá o meu pão. Não está escrito. Está escrito: dá o nosso pão. Porque muitas vezes a gente fica na oração: Senhor, me dá um marido. Senhor, me dá uma mulher. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um filho muito bonito. Me dá isso. Não é pecado pedir, irmão. Não é pecado. Mas Ele quer levar você para um patamar mais alto, onde você pode falar: Senhor, dá para o meu irmão também a casa dele. Dá para minha irmã também aquilo que ele está precisando. É ter esse coração, meu irmão, generoso na intercessão. Não só para mim, mas para todos aqueles que você sabe que tem alguma necessidade. Por isso, quando alguém pede oração, meu irmão, eu já procuro orar na hora ali, e por telefone, dar um jeito, porque nós acabamos esquecendo, se a gente não anota. Se não é algo muito particular, você acaba esquecendo. Pedir oração é legal? É legal, você pode pedir oração. Mas presta atenção. Deus quer ensinar você a ser um intercessor. A você, meu irmão, ter essa intimidade com Deus para saber pedir também. Então, dá-nos cada dia o nosso pão. O pão representa aquilo que é mais necessário para o ser humano. Não tem algo mais necessário na face da terra do que o pão. Então o pão representa aquilo que é necessário. E a Bíblia, não vou ter tempo de explicar isso aqui para você, mas a palavra do Senhor nos orienta que tudo aquilo que é necessário, você pode orar. Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão, os solteiros aí. Levanta a mão. Pode ir com fé, irmão. Com fé, levanta a mão, ó. A esperança para você, queridão.
Mas peça certo. Não peça apenas uma mulher, um homem bonito. Peça uma mulher, um homem de Deus, do Espírito Santo. Aquela mulher de caráter, aquele homem de caráter, trabalhador, honesto. E Deus, se for bonito também, glória a Deus. Pode pedir isso, meu irmão. Eu não nasci, né? Eu não nasci para ficar solteiro. Tem pessoa que nasceu, glória a Deus. Mas se você, como eu, não nasceu para solteiro, peça a Deus que te dá aquela mulher que você fala assim, meu Deus, que mulherão, que homem de Deus. Você pode pedir aquilo que é necessário. E o nosso Deus terá o maior prazer daquilo que for necessário para você. Ele tem prazer, irmão, em te abençoar, sabia disso? Às vezes a gente tem aquela imagem de Deus que tem um chicote, né? Fiz a coisa errada. Meu querido, é o teu pai. Teu pai tem prazer. Ele está dizendo aqui, olha, quando você orar, ore pedindo aquilo que é necessário para você, porque eu quero te dar. Que tremendo, irmãos. Agora, o mais maravilhoso de tudo isso aí, é que quando nós entendemos que é através da oração, quando você recebe, você transfere toda a glória para Ele, todo o louvor, toda a majestade, e não é força da sua mão. Você pode ter contribuído lá um pouquinho, mas vem do braço do Senhor. Então, querido, ei, Deus está te chamando para você se colocar de joelhos na presença dEle, começar a interceder, clamar pela sua casa, clamar pelo seu casamento, clamar por aquelas vidas que caminham com você, que não tem Jesus ainda, querido, eles precisam conhecer esse Jesus maravilhoso. E o terceiro e último, meu irmão, o terceiro e último tesouro de uma vida de oração é a insistência. Você pode repetir comigo? Insistência. Aí Jesus, no versículo 5, ele propõe uma parábola. E nessa parábola, Jesus diz, suponha que um de vocês tem um amigo da onça, que vai na sua casa meia-noite. Você imaginou, Júnior? Meia-noite alguém chegar lá na sua casa, Júnior, me dá pão, me dá pão. Que amigo da onça, né? É o que Jesus está querendo dizer. Só que naquele contexto, irmãos, a casa do judeu, graças a Deus que é diferente hoje. O quarto era um só para toda a família, você imaginou? Então, graças a Deus, agora você pode ter mais de um cômodo, mas naquela época era um cômodo só. Então, quando ele fechava a porta, era todo mundo deitado ali na parede da porta ali. Então, para ele abrir a porta e sair para atender. Então, tem que entender esse contexto também. Não era alguém assim que não queria atender por não gostar do amigo. Tinha uma dificuldade, uma limitação. Então, quando ele fala assim, olha, porque um amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para oferecer, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso estar para dar o que me pede. Presta atenção no versículo 8, observa no texto, para você entender um princípio, um tesouro maravilhoso. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, agora presta atenção, por causa da importunação, repita comigo, importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Presta atenção, o teu Deus nunca vai ficar importunado com o seu pedido. Aí ele explica, por isso lhes digo, palavra do Senhor para a primeira igreja batista de Campo Grande hoje, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Para você, meu irmão, toma posse dessa palavra de Deus para você, meu querido, nessa noite. Por isso lhes digo, peçam, lhes será dado. O teu Deus não fica importunado quando você continua insistindo, persistindo, não desistindo da sua oração, do seu amor, para aquela vida, para aquela restauração, para aquele milagre. Querido, nesse texto, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Nesse texto dá base para você entender que toda oração tem uma resposta. Não existe oração sem resposta. Existem 4 respostas que Deus pode dar para cada oração. A primeira delas é o sim.
Aí você está lá, glória a Deus, Senhor, o Senhor me deu essa mulher maravilhosa, obrigado, Senhor. É o sim de Deus. Às vezes o Deus, calma, meu filho, aguarde um pouquinho. Teacher, aguarde aí, teacher, espera, a sua bênção está quase no ponto, aguarde. Em Pedro capítulo 3 diz que a nossa oração também pode ser bloqueada por algum pecado. Nós precisamos confessar o pecado para depois a oração fluir. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Para que não sejam impedidas as vossas orações. E também, irmãos, tem o não. Deus diz não. E tem muita gente que está na igreja, quando Deus diz não, faz biquinho, né? Deus não me ama. Não me deu aquele varão bonito. Irmã, quando Ele não te deu aquele varão que você está pedindo, meu querido, que Ele é um livramento para tu. Dá glória a Deus, irmã. Aquela porta de emprego que Deus diz não. Livramento, meu irmão, te livrando de uma corrupção. Querido, quando Deus diz não, é porque Ele tem algo muito melhor na sua vida. Você está preparado para ouvir não de Deus? Deus já disse vários nãos para muitos que estão aqui. O Douglas, dá um tchauzinho, Douglas. É um desses que Deus disse não. O Papai do Céu levou a esposa dele à cidade de Campo Grande para pela esposa. Mas Deus disse não. Eu vi a morte da minha avó na minha frente. Deus disse não. Toda a minha família orando, clamando pela vida da minha avó. E Deus, pela soberania dele, queria ela, os dele. Mas entenda o seguinte: quando Deus diz não, Ele não diz não para fazer você sofrer. Deus diz não para fazer muitas vezes você crescer. Deus diz não muitas vezes para você porque Ele tem algo muito melhor na sua vida. Feche os teus olhos, querido. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Talvez você possa estar perguntando assim: e qual que é o melhor pedido? Qual que é o melhor pedido? Se eu for orar a Deus, qual que é o melhor pedido que eu posso fazer para a minha vida, diante de tanta coisa que eu posso? E Jesus explica. No versículo 13, Jesus fala o melhor pedido que eu quero que você faça por você, pela sua família, pela sua célula, pela sua casa, por todas as pessoas que você conheça. Versículo 13, Jesus disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem eu pedir. O melhor pedido é o Espírito Santo. Porque, querido, o Espírito Santo é Deus. O melhor que podemos pedir é a pessoa do próprio Deus sobre a nossa vida. Quando desejarmos somente a Deus, entre todas as necessidades, teremos alcançado a maturidade na vida de oração. Por quê? Por que quando desejamos somente a Deus, alcançamos a maturidade da vida de oração? Porque quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, não vai faltar nada. Deus tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Desculpe a sinceridade, mas quem tem Jesus, tem tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é teu pastor. Não vai faltar nada na tua vida, querido. Não vai faltar. Não vai faltar a paz, a alegria.
E talvez se falte alguma coisa, meu querido, porque Ele está trabalhando que vai te dar algo muito melhor ainda. Fique em pé aí no seu lugar. Quero orar por você. Fique em pé aí no seu lugar. Feche seus olhos. Eu quero desafiar você, igreja. A partir de amanhã, tirar um tempo fixo na sua agenda. Que seja 15 minutos. 15 minutos, vou começar com 15 minutos. Ah, William, 15 minutos é muito. Comece com 10. Mas comece amanhã. Ou talvez hoje mesmo. Todo dia. Tempo a sós com Deus. Se você levanta às 6 horas, meu irmão, coloca ela 15 para 6. Se você levanta às 5 horas, coloca ela 10 para 6. Mas querido, eu quero desafiar a começar um novo tempo na sua vida. E esse novo tempo começa quando você muda a sua vida de oração. Quando você muda a sua intimidade com Deus. Quando você entende que há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos orar aqui pela vida do teu povo. Teu povo que veio aqui nessa noite, e eu sei que o Senhor tem algo poderoso, sobrenatural, que o Senhor quer fazer com muitos deles, aqui a maioria deles, Pai. E que nessa noite, Pai, haja uma tomada de posição, de investir tempo a sós com Deus, intimidade com Deus. Pai amado, derrama sobre o teu povo, Pai, o prazer de buscar a tua presença, a fome, a sede de encontrar o Senhor, a fome e sede, Deus, de ouvir a tua voz, a fome e a sede, Deus, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, não apenas lá na célula, mas 24 horas por dia, todo o tempo. É tempo de ter intimidade com Deus. Derrama essa unção sobrenatural sobre a vida do teu povo, e nós vamos ouvir milagres acontecendo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que o amor maravilhoso de Deus lindão, que a graça do Filho, que morreu na cruz por nós, que a unção, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre a igreja, e que leve o teu povo, Pai, cada um deles a serem os íntimos do Senhor. Que nessa semana eles descubram tesouros tremendos, Pai, na intimidade contigo, tesouros da intercessão, tesouros, ó Pai, de uma insistência. E nós profetizamos, papai, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de muita intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Vai na bênção, vai na graça, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tu